meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando um capítulo especial chamado Caráter da Revelação Espírita. E porque ele é muito grande, eu dividi em 8 partes. Então, nós vamos para a segunda parte, que hoje nós veremos os itens 12 a 19. Para quem quer seguir aí junto, é só acompanhar. Então, vamos lá, sem demora, porque aqui o estudo é sempre assim, pabuf. Vamos para o nosso item 12. Neste caráter da revelação espírita, nós estamos entendendo o porquê, né, que a revelação espírita está ocorreu. O Espiritismo dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, realmente, antes do Espiritismo não havia um trabalho tão incrivelmente tabulado, feito, né, rigorosamente pelo nosso querido Allan Kardec, o professor Rivail. Se você quiser conhecer quem é, assista aqui no canal também o estudo do livro O que é o Espiritismo, você vai conhecer essa personalidade incrível. Então, realmente a doutrina espírita tem um caráter de revelação, mas eu vou pedir ajuda aí ao meu amiguinho aqui do computador para ler a partir de agora o item 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da revelação divina, porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem, que os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer. Hoje os homens estão aptos a compreendê-las. Então nós temos aí duplo caráter, né? Uma revelação divina e uma revelação científica. É uma revelação divina porque vem do mais alto a revelação para a gente e não foi pensado ou criado. Kardec não acordou, o que eu vou fazer hoje? Bom, eu vou criar uma nova doutrina. Não foi assim que aconteceu. Novamente, nos outros livros a gente estuda que isso foi uma série de coincidências que não existem, claro, mas que a espiritualidade preparou tudo para o Kardec. E se ele falhasse, porventura falhasse, a espiritualidade encontraria outra pessoa que começaria estes estudos. Então, duplo caráter. Primeiro, a revelação divina. E agora vamos entender a revelação científica. Vai, meu filho. 10-0 para o negocinho aqui que não está mais selecionando. Aí, agora vai. Muito bem. Participa da revelação científica, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas sim ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado, enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida, pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Sempre, né? Sempre Kardec muito claro e muito conciso. É o que esses dois aspectos, divino e científico. Divino que é dado pelos espíritos ao mesmo tempo para um monte de gente, e científico porque não é de mão beijada. Então, todos que trabalharam e trabalham na doutrina espírita precisam aplicar os seus conhecimentos, o seu raciocínio, o seu livre-arbítrio. Não é uma crença cega, né? Os espíritos até recomendam que sejam feitas
críticas, então é uma doutrina sempre viva e sempre aberta à mudança, assim como a ciência é. Não sei se vocês sabem, mas a ciência é o seguinte: o que a gente sabe hoje, amanhã pode ser que esteja errado ou precise de complementação. A doutrina espírita é do mesmo jeito assim. Mas vamos continuar. Eu só peço que perdoem aí os erros gramaticais do leitor, mas provavelmente ele erra menos do que eu. Então vamos lá. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege, depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente pela observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Kardec ele afirma com muita veemência que o Espiritismo ele funciona como uma ciência de observação, né? Que não há nada pré-concebido, não se apresentou hipóteses de existência, intervenção do espírito ou perispírito, nem reencarnação, ou qualquer um dos princípios da doutrina espírita foi apresentada. Isso foi construído por observação, por raciocínio lógico e em cima exclusivamente do método experimental. O que é o método experimental? É justamente estas respostas, essas perguntas, essas respostas que vêm dos espíritos por meio de muitos médiuns de diferentes lugares que respondem. Por exemplo, Kardec faz uma pergunta e distribui para 10 médiuns diferentes no mundo inteiro. As 10 respostas que chegam depois, ele as compila, e essas 10 respostas, não coincidentemente, são de teor iguais, não são exatamente os mesmos termos, porque para quem estuda mediunidade sabe que isso é complicado. A mediunidade é difícil de se expressar igual de um médium para outro, porque ela utiliza a sabedoria, o conhecimento, o vocabulário que aquele médium tem. Então, jamais poderia ser igual. Mas as ideias voltavam exatamente as mesmas, e assim que a doutrina espírita foi construída. Não foram os fatos que vieram depois confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. O método de observação e experimentação é universal, serve para qualquer coisa, qualquer área do conhecimento. No Espiritismo não seria diferente, não é mesmo? Mas continuemos aqui. Se temos um exemplo, passa-se no mundo dos espíritos um fato muito singular, de que seguramente ninguém houvera suspeitado, o de haver espíritos que se não consideram mortos. Pois bem, os espíritos superiores, que conhecem perfeitamente esse fato, não vieram dizer, antecipadamente, a espíritos que julgam viver ainda a vida terrestre, que conservam seus gostos, costumes e instintos, provocaram a manifestação de espíritos desta categoria para que os observássemos, tendo-se visto espíritos incertos quanto ao seu estado, ou, afirmando ainda serem deste mundo, julgando-se aplicados às suas ocupações ordinárias, deduziu-se a regra. A multiplicidade de fatos análogos demonstrou que o caso não era excepcional, que constituía uma das fases de vida espírita. Pode-se então estudar todas as variedades e as causas de tão singular ilusão. Reconhecer que tal situação é sobretudo própria de espíritos pouco adiantados moralmente, peculiar a certos gêneros de morte, que é temporária, podendo, todavia, durar semanas, meses e anos. Foi assim que a teoria nasceu da observação. O mesmo se deu com relação a todos os outros princípios da doutrina. Muito interessante isso, né? Então, ele cita um caso muito prático,
de que os espíritos superiores não entregaram simplesmente, não vieram dar de bandeja o conhecimento. Olha, vocês sabiam que tem espírito que nem sabe que morreu? Não. Eles trouxeram estes espíritos para que os médiuns e os entrevistadores e os pesquisadores conversassem com esses espíritos e chegassem a essa teoria por sua dedução. Isso é mais legal, ou seja, o espiritismo não é um conhecimento que vem ditado, vomitado de cima para baixo. Ele é construído pelo homem. Isso que é bacana. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Mais claro, impossível, né? Então, o espiritismo e a ciência tinha que vir, a ciência material tinha que vir antes da ciência espiritual, ou seja, do que se trata do mundo espiritual, que é matéria ainda, só que é menos densa, né? Então, que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. É claro como a água. E uma coisa que não é clara para mim é por que esse leitor não fala leis. Eu já troquei tudo quanto eu coloquei um monte de outros leitores e todo mundo fala leus. Então, quando você ouvir leus, entenda leis, ok? Continuando aqui. Todas as ciências se encadeiam e sucedem numa ordem racional. Nascem umas das outras, à proporção que acham ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras cultivadas, conservou os erros da infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, teve de acompanhá-la de perto, para depois marcharem ambas de acordo, amparando-se uma à outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia só se tornaram ciências sérias com auxílio das luzes que lhes trouxeram a física e a química. A geologia nascida ontem, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras, teriam faltado elementos de vitalidade. Ela só podia vir depois daquelas. Então as ciências nascem umas das outras, assim como o espiritismo nasce das ciências. E até o método utilizado por Kardec, já que ele era um discípulo de Pestalozzi, trabalhava de uma maneira cartesiana, científica, com método científico desde os seus 16 anos de idade, ele não poderia fazer de outra forma a construção aí do espiritismo. A ciência moderna refutou os 4 elementos primitivos, 2 dos antigos e, de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria, mas a matéria, por si só, é inerte, carecendo de vida, de pensamento, de sentimento, precisa estar unida ao princípio espiritual. O espiritismo não descobriu, nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por provas inconcussas, estudou-o, analisou-o e tornou-lhe evidente a ação. Ao elemento material, juntou ele o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, esses os 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos até então inexplicáveis. Então o espiritismo ele não inventou nada. Como uma ciência não inventa nada, ele é baseado nas ciências que vêm anteriormente, ele só explicou, né, o princípio espiritual, mas não foi criado pelo espiritismo. Acho que é bem simples de entender. O espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências, só podia, portanto, vir depois da elaboração delas, nasceu pela força mesma das coisas.
pela impossibilidade de tudo se explicar com o auxílio apenas das leis da matéria. Muito bom. Tem coisas que são muito fáceis de entender. Tem uma nota que o próprio Kardec diz assim, a palavra elemento, né, quando se fala assim, estudo de um dos elementos constitutivos do universo, que no passado se achava que tudo era feito de 4 elementos, o ar, a água, a terra e o fogo. E se chegou à conclusão que não era isso, né? É menos elementos ainda. Então Kardec diz assim, a palavra elemento não é empregada aqui no sentido de corpo simples, elementar, de moléculas primitivas, mas no de parte constitutiva de um todo. Nesse sentido, pode dizer-se que o elemento espiritual tem uma parte ativa na economia do universo, como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram no cálculo de uma população, que o elemento religioso entra na educação, ou que na Argélia existem o elemento árabe e o elemento europeu. Kardec sempre nos dizendo aí, nos trazendo. Acusam-no de parentesco com a magia e a feitiçaria, porém, esquecem que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, ainda não muito distante de nós, que a química é filha da alquimia, com a qual nenhum homem sensato ousaria hoje ocupar-se. Ninguém nega, entretanto, que na astrologia e na alquimia estivesse o germen das verdades de que saíram as ciências atuais. Apesar das suas ridículas fórmulas, a alquimia encaminhou a descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros que ela estudara, mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram, para o vulgo, seres misteriosos aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador. Quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço um olhar que algumas criaturas acharam indiscreto, os planetas apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso e todo o castelo do maravilhoso desmoronou. Então, pois é, como toda nova ciência se apoia numa ciência mais antiga. E o que acontece no caso é que a ciência antiga torna-se quase risível, assim, algo que a gente dá risada. Ele está falando justamente das ciências, a astrologia, que se apoiava a química, que é a filha da alquimia, né? E que hoje a gente vê a alquimia como uma coisa fantasiosa e mágica e tudo mais. A mesma coisa que o espiritismo, que antes desta revelação, né, dessa doutrina, era tido como magia e feitiçaria. Afinal de contas, não se sabia direito o que estava acontecendo. Então, a isso atribuíam todos os poderes mágicos e as coisas que não traziam informações muito corretas. Para terminar. O mesmo se dá com o espiritismo, relativamente à magia e à feitiçaria, que se apoiavam também na manifestação dos espíritos, como a astrologia no movimento dos astros, mas ignorantes das leis que regem o mundo espiritual. A magia e a feitiçaria misturavam nessas relações espirituais práticas e crenças ridículas, com as quais o moderno espiritismo, fruto da experiência e da observação, acabou. Certamente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Confundi-las é provar que de nenhuma se sabe patavina. Que bonito. Achei que só eu que falasse patavina. Patavina nenhuma. Então, realmente o espiritismo ele vem desbravar aí um campo que era magia, que era feitiçaria, e que quem estuda o espiritismo sério sabe exatamente que magia e feitiçaria não tem absolutamente nada de espiritismo. É uma confusão que o espiritismo clareia. Maravilha? Por hoje encerramos o nosso estudo. E se você não é inscrito aqui no canal, por favor, não se inscreveu ainda, clica aí no sininho também, se inscreve, clique no sininho, ative todas as notificações, porque aqui tem, você sabe, episódios novos todos os dias, né? E se puder ajudar um pouquinho mais, clique no botãozinho Seja Membro, com uma contribuição mensal bem menor do que um sanduíche, você ajuda o canal aí a continuar as suas atividades, tá bom? Te encontro então
no próximo estudo, que a gente vai continuar estudando aqui o caráter da revelação espírita, aqui do livro A Gênese. Até mais. Tchau.